Olá a todos, me chamo Gilson Marinho e vou trabalhar com vocês hoje questão de provas da disciplina de Teoria da Contabilidade. Peço desde já que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, ative o sininho para muito mais vídeos do canal. Questão número 1, falando sobre capital de terceiros, que é uma das subdivisões do capital, o mesmo representa os valores que não são da empresa. Assinale a opção correta sobre os exemplos de capital de terceiro. Então, vamos lá. Definição: o capital de terceiro se refere a todos os recursos financeiros que uma empresa obtém de fontes externas, ou seja, de pessoas ou instituições que não são os sócios ou proprietários. Em outras palavras, é o dinheiro que a empresa deve a outros. É importante não confundir o capital de terceiros com o capital próprio. O capital próprio é o dinheiro investido pelos sócios e proprietários da empresa. Ele está no patrimônio líquido da empresa, no balanço patrimonial. O capital de terceiro é a parte do passivo de uma empresa que representa suas obrigações e dívidas. Sendo assim, a nossa resposta aqui seria a letra C, empréstimos e fornecedores, que corresponde às dívidas da empresa, o nosso passivo. Questão número 2. A disseminação das sociedades por ações ocorridas em grande escala desde o século passado fez com que surgisse a teoria da agência, que busca explicar. Então, teoria aqui sobre a teoria da agência seria a disseminação das sociedades por ações ocorridas em grande escala desde o século passado, fez com que o proprietário pudesse sair de cena no que tange à atuação direta nas organizações e desse lugar ao administrador ao administrador gestor, que passou a representar esse mesmo proprietário na rotina da empresa, o que permitiu surgir o que se denomina teoria da agência. Nesse contexto, surge a teoria da agência, que busca explicar as situações que ocorrem de forma sistemática nas organizações da relação entre proprietário e seu administrador, mostrando a importância de compreender as bases conceituais que circundam a referida teoria, bem como compreender os desdobramentos para a firma em momentos de possíveis conflito de interesse. No caso aqui, nossa questão aqui, a resposta certa seria a letra B. A relação entre proprietário, que pode sair de cena, e seu administrador, que age diretamente na gestão do negócio. Questão 3. O surgimento e a evolução da contabilidade confundem-se com o próprio desenvolvimento da humanidade. Na antiguidade, aí vamos utilizar como referência a data de 3000 a.C., os escribas já se utilizavam da mesma como instrumento para realizar qual tipo de controle. E aí nós temos controle de saída dos trabalhadores, controle de entrada dos trabalhadores, controle de patrimônio, controle de impostos, controle do exército do rei. Bom, como nós vimos aí nas literaturas, a resposta seria a questão de controle de impostos. O balanço patrimonial é a demonstração que demonstra estaticamente o patrimônio da empresa. Um patrimônio compõe-se de elementos de diversas naturezas. Veja esta definição do passivo. Segundo o SA 2010, define-se o passivo como uma expressão do patrimônio que representa de terceiros que serviu de fonte para a formação da substância patrimonial. Assinale a alternativa que preenche as lacunas corretamente. Então, gente, para a gente responder isso aqui, vamos ver aqui a definição que SA traz para a gente, que ele diz que a definição do passivo como expressão quantitativa do patrimônio que representa a riqueza de terceiros que serviu de fonte para a formação
da substância patrimonial. Então vejam bem que ele fala aqui, ó, da quantitativa e da riqueza. Então, questão correta seria a nossa questão quantitativa e riqueza, tá? Seguindo, questão 5, as demonstrações contábeis representam a materialização de todo o esforço no controle patrimonial e financeiro de uma entidade. Depois de auditada e compilada, as informações são disponibilizadas aos usuários. As demonstrações contábeis refletem a situação atual em que a empresa se encontra e qual o caminho a seguir para manter o equilíbrio e atingir o objetivo desejado. São elementos da divulgação de informação financeiras. Então aqui vamos dizer quais são as situações verdadeiras, quais são as falsas, né? Então vamos lá. As demonstrações contábeis devem utilizar uma linguagem própria da contabilidade que somente os contadores podem interpretar. Bom, pessoal, essa questão aí a gente já vê que está errada, né? Porque essas demonstrações contábeis ela deve ser utilizar de uma linguagem que todos os usuários consigam entender, né? Então, a primeira seria falsa, né? Aqui, pelo menos para mim. Os usuários são, dentre outros, acionistas, fornecedores, funcionários, clientes, investidores, bancos e governo. Essa questão aqui eu creio que esteja certa, porque a gente está falando aqui, na verdade, o que a gente também já viu várias vezes, que é o stakeholders, né? Então, eles falam que são esses usuários, né? Então, a primeira seria falsa, a segunda verdadeira. As demonstrações contábeis devem ser claras e compreensíveis. Certamente, né? As demonstrações contábeis devem ser claras e compreensíveis, já derrubando a primeira situação não, né? Próxima, sua divulgação deve ser somente por meio de publicação usual de balanços e demonstrações de resultado. Bom, aí vejam bem, percebam que aqui na coluna, na quarta coluna, todas as questões são falsas, né? Então, sendo falso, pode olhar aqui, todas as questões são falsas, sendo falso a gente já sabe que essa questão está falsa. Sua divulgação deve ser somente por meio de publicação usual de balanços e demonstrações de resultado. Não, até porque a gente viu que tem outras formas de divulgação, né? Que seria o quê? Fluxo de caixa, existem outras formas de demonstrações financeira, né? E contábil. As demonstrações contábeis devem sempre obedecer a um formato que possibilite um entendimento claro e objetivo. Essa questão verdadeira também derruba a questão de cima. Então, para a gente aqui, a questão correta seria a letra E. Vamos ver se está certinho. Letra E, tá certo? Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Próxima questão. O capital social é o valor representado e investido na formação da empresa. Este valor, depois de identificado no contrato social e, de fato, disponibilizado para a organização, recebe o nome de capital integralizado. Representa o primeiro lançamento contábil na formação da estrutura do patrimônio da mesma, a quem pertence o capital social. Então, vamos lá. Aí temos aqui, letra A, prefeitura, governo, sócios e banco. Bom, gente, percebam que prefeitura não vai ser, né? Governo estadual também não, e nem governo federal, né? Sobra aqui sócios e banco. Banco também não vai ter capital social. Então, sócios seria o indicado. Aí vamos ver aqui a definição. O capital social é o valor total que os sócios ou acionistas de uma empresa investem para a sua formação. Ele representa o patrimônio inicial da empresa e é a base sobre a qual ela começa a operar e gerar a receita. Então, questão correta, letra D, sócios. Próxima questão. Todas as contas de resultados de uma empresa devem ser encerradas no último dia do exercício social. A empresa apura se obteve lucro ou prejuízo. Essas contas de resultados devem ser zeradas
e a contrapartida destes lançamentos é feita numa conta contábil chamada ARE, apuração do resultado do exercício. Marque a alternativa correta para quais seriam as contas de resultado. Então, quais são essas contas de resultado, gente? São aquelas contas que a gente geralmente usa ali para ver o lado financeiro da empresa, né? O lucro ou prejuízo. Então, olha só, vamos ver aqui a definição de contas de resultado, tá? As contas de resultado são aquelas que registram as receitas e as despesas de uma empresa em um determinado período. Elas servem para mostrar se a empresa teve lucro ou prejuízo ao longo de um exercício financeiro. A principal característica dessas contas é que, no final do período contábil, seus saldos são zerados e transferidos para a conta de apuração do resultado do exercício, a conta ARE, que, por sua vez, determinará o lucro ou prejuízo líquido. Só um detalhe, gente, a questão aqui que fala de receitas e despesas seria a letra B. Prestem atenção que custos também entra, tá certo? E muita gente acaba deixando passar batido aí, que seria o CMV, né? O custo da mercadoria vendida ou o custo da mercadoria também fabricada, né? Então, esse daqui é a nossa questão, seria a letra B. Vamos conferir. Letra B, contas de receitas, despesas e custos. Bom, vamos para a próxima. Questão 8. O princípio da entidade determina de maneira bem simples do patrimônio da entidade, pessoa jurídica, do patrimônio da pessoa física, dos sócios. Este princípio visa proteger o patrimônio da empresa, respeitando a legislação brasileira, que trata da pessoa jurídica como sendo uma pessoa dos sócios da empresa, tá? Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Bom, gente, aqui a gente está falando de quê? Do princípio da entidade, né? Então, o princípio da entidade é um dos princípios fundamentais da contabilidade. Ela estabelece que a empresa ou a entidade contábil é uma unidade separada de seus proprietários, sócios ou acionistas. Isso significa que as transações e o patrimônio da empresa não devem ser misturados com as finanças pessoais do dono. O dinheiro e os bens da empresa pertencem a ela e não aos seus proprietários como indivíduos. Então perceba que ele fala aqui, que é uma unidade separada, tá certo? E ele vai falar aqui que não se mistura. Então, qual seria a questão? Junção, não. Então aqui a primeira situação seria separada. Então, letra C e letra D, separação. E a situação de que não pode ser misturada. Então, se não pode ser misturada, é que não pode ser distinta, né? Ela deve ser, na verdade, distinta. Então, ficaria a nossa situação como o princípio da entidade determina de maneira bem simples a separação do patrimônio da entidade, pessoa jurídica, do patrimônio da pessoa física dos sócios. Este princípio visa proteger o patrimônio da empresa, respeitando a legislação brasileira, que trata da pessoa jurídica como sendo uma pessoa distinta dos sócios da empresa. Então, letra D seria a questão correta. Vamos conferir. Separação e distinta. Próxima questão. No mundo do conhecimento, os estudiosos consideram as fontes de conhecimento comum e as fontes de conhecimento científico, mas no que efetivamente diferem estes conhecimentos. Para que um campo de conhecimento se torne uma ciência, é necessário que se cumpram requisitos lógicos, fim de que seja reconhecido. Em relação ao conhecimento comum ou empírico, podemos dizer que possui pelo menos as seguintes características. Então, vamos ver aqui um pouco da teoria para a gente entender essa questão, né? O conhecimento empírico, também conhecido como senso comum, é o tipo de conhecimento que adquirimos a partir da nossa experiência diária e da observação do mundo ao nosso redor. Ele não é obtido por meio de estudos científicos, livros ou teorias complexas, mas sim pelo contato direto com a realidade. É o saber prático que
desenvolvemos ao longo da vida. Então vamos ver aqui as preposições que estejam corretas, né? As coisas acontecem no conhecimento empírico, né? Ele fala, as coisas acontecem sempre iguais? Sim, né? Porque é um conhecimento comum. Então, para ser um conhecimento comum, elas sempre têm que acontecer iguais para que não seja necessário uma questão totalmente de ciência, né? Uma questão de senso comum, né? Ela acontece todo dia, a gente vai ver e acontece sempre da mesma forma. Podemos citar aí, por exemplo, quando o tempo está nublado, está fechando o tempo, né? Por exemplo. Então, todo mundo sabe que vai chover, por exemplo. Ou então, também quando está muito frio, né? Aquela coisa toda, todo mundo sabe que vai ter uma frente fria e assim por diante. As informações que não podem ser comprovadas são descartadas, né? Aí não, né? Geralmente é o contrário, que pode ser comprovado, ele fica, né? É obtido somente pela observação. Sim, porque são coisas do dia a dia que a gente vai observando e vai vendo o que vai acontecendo. Não precisa ser um especialista para entender, né? 4. Preocupa-se não só com os efeitos, mas principalmente com as causas e as leis que o motivam. Também não, né? Que não tem questão de lei. É um conhecimento superficial, sensitivo e subjetivo. Sim, é um conhecimento superficial, da sensibilidade, né? E subjetivo. Então, a gente aqui teria dito que a primeira estava certa, a terceira também estava certa e a quinta. Vamos ver se está correto. Então, certinho aqui nossas respostas. Pronto, é isso. Bom, finalizamos por hoje, tá, gente? Eu peço a vocês que vocês deem o like, não esqueçam de se inscrever, tá bom? Para que a gente possa estar aí produzindo mais conteúdos para vocês, tá bom?